Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Meus pais eram cristãos tementes a Deus que tentaram incutir a mesma piedade em nós, seus filhos, encorajando a oração regular e a frequência à igreja. Apesar da ânsia deles em inspirar um espírito reverente em mim, quando adolescente, vacilei na minha determinação de viver uma vida devota e de oração, priorizando meus amigos, cujo credo autodefinidor defendia a livre autoexpressão, independentemente de tal individualismo contrariar os mandatos e leis morais da sociedade. Sob a influência deles, comecei a duvidar e desconsiderar tudo o que meus pais me ensinaram sobre Deus e os méritos de viver uma vida virtuosa, à medida que gradualmente adotei os princípios e as perspectivas limitadas dos meus amigos. Ao abraçar seu projeto de vida, a linha antes bem definida entre o certo e o errado, o moral e o imoral, começou a se confundir, e não demorou muito para que usar drogas, usar mulheres, faltar às aulas e outros hábitos destrutivos se tornassem parte da minha rotina diária. Ao me tornar uma pessoa que nem eu nem meus pais conseguíamos reconhecer, eu ocasionalmente refletia sobre o quão dramáticas eram as mudanças em meu caráter. No entanto, por mais evidente que fosse para mim que eu estava gradualmente fechando a porta para Deus e para a inocência que eu profundamente desejava preservar, meu desejo de aceitação dentro do meu grupo de colegas muitas vezes superava quaisquer dúvidas que eu tinha sobre essas mudanças. Cada vez mais, e apesar dos avisos dos meus pais, eu era atraído para o mundo dos meus amigos, um mundo de travessuras, desafio e indiferença. À medida que os ramos insidiosos do mal começaram a invadir, ramificar e enredar minha alma, o desrespeito às leis e princípios que entoavam ou mesmo aludiam a éditos morais, ações que eu realizava para ganhar o favor dos meus amigos, tornou-se algo que eu achava emocionante e às vezes instigava. À medida que minha personalidade mudava, também mudava a maneira como eu me vestia, e a frequência com que eu frequentava a igreja diminuía, pois eu fazia do tempo com meus amigos minha prioridade. À medida que a criança da pureza se tornava uma lembrança distante, meu crescente afastamento da pessoa justa que eu já fui intensificou meu conflito interno, tornando difícil ignorar a culpa incômoda e o desejo em meu coração de experimentar novamente a sensação de paz e integração do eu que a fé e a observância religiosa já haviam conferido. Por mais desanimado que eu frequentemente me sentisse, no entanto, eu ainda resistia ao desejo de retornar àquela vida de piedade até que me tornei tão discordante com meu eu mais profundo e sábio que, eventualmente, eu parecia para mim e para minha família nada mais do que um espectro. Por mais que eu gostaria de dizer que mudei minha vida por meio da dedicação e determinação daquele ponto em diante, o padrão que estabeleci para mim continuou na idade adulta. Como uma mulher de carreira, busquei consolo efêmero na companhia sexual e hábitos prejudiciais para lidar com o estresse e preencher o vazio deixado pelo meu fracasso, seja por teimosia ou complacência, em me harmonizar com meu ser mais profundo por meio da oração, em um esforço para integrar uma dimensão espiritual em minha existência secular. Sentindo meu profundo descontentamento, meus amigos e familiares expressavam suas preocupações de vez em quando, me incentivando a abandonar hábitos que não serviam ao meu bem maior e me voltar para Deus por meio da oração e da observância ritual. Apesar dos esforços deles para me convencer, ignorei suas sugestões, bem como os empurrões gentis que recebia da minha intuição. No dia da minha EQM, eu estava me preparando para sair para o trabalho quando desabei no chão após perder a consciência de repente. Quando recuperei a consciência, imediatamente percebi que estava viajando em direção a uma luz fraca, mais distante, uma espécie de estrela, que parecia gradualmente brilhar enquanto eu me lançava em sua direção na velocidade da luz. Embora eu não tivesse certeza do que estava acontecendo, eu sabia, em meu estado elevado de consciência, que estava fora do meu corpo e me movendo em direção a um destino que existia não apenas além do mundo físico, mas além do universo do tempo e do espaço em si. Enquanto eu viajava pelo túnel, tomei conhecimento de um ser não físico que de repente apareceu diante de mim. O anjo ou ser de luz, cujas características desafiam a descrição, comunicou-se telepaticamente comigo que seria meu guia e companheiro durante minha excursão pelo túnel e durante minha exploração do reino infernal em que de repente me encontrei.
Enquanto era atacado por ondas de calor escaldante, lancei meu olhar sobre a paisagem daquele domínio enigmático para contemplar torrentes de magma ardente percorrendo o deserto árido e tentáculos escaldantes de fogo chicoteando o céu. De uma origem próxima a mim, ouvi os gritos de almas angustiadas que estavam sendo submetidas a uma perdição adaptada em natureza e severidade aos pecados particulares que cometeram e a profundidade de seu efeito na alma. Com uma mistura de terror e curiosidade naquele lugar de infortúnio implacável, vi dentro das chamas o sofrimento indizível suportado por aquelas almas assediadas, punidas por sucumbir à ganância e ao egoísmo, ou pelo sofrimento que infligiram a outros por sua insensibilidade. Para minha consternação, testemunhei nas profundezas do poço de fogo, o tormento infligido àqueles pastores outrora reverenciados, como restituição por sua maldade e falta de compaixão. Gritei de horror e consternação enquanto ouvia o coro de seus lamentos angustiados e suas súplicas por misericórdia e absolvição, naquele reino onde as chamas inextinguíveis não ofereciam misericórdia. À medida que a punição perpétua e intensa penetrava nas profundezas da alma, cada momento no Netherworld era sentido como um éon de tormento para aqueles assim afligidos. Olhar para as expressões angustiadas daquelas almas sofredoras me levou às lágrimas, e ainda mais para ser informado do terrível destino que aguardava aqueles lutando contra o vício sexual e o vício em drogas. Enquanto eu atravessava a paisagem infernal, testemunhei as expressões angustiadas daquelas almas amaldiçoadas atormentadas pelos gritos agonizantes daqueles que eles haviam injustiçado por meio de atos de estupro e tortura. Com a exoneração para sempre além de seu alcance, observei os demônios grotescos que presidiam os condenados sorriram ameaçadoramente, deleitando-se com prazer sádico enquanto provocavam a agonia e o tormento que se desenrolavam diante deles. O tempo não tinha significado no abismo, e as almas que estavam confinadas dentro de seus limites estavam condenadas a passar a eternidade repetindo o mesmo ciclo de tristeza e arrependimento em total clareza de seus erros. Enquanto eu fazia da angústia, decepção e desesperança deles meus, eu podia sentir ondas de tristeza e compaixão me inundando, e ainda mais ao reconhecer que minha alma não era mais pura ou mais virtuosa do que muitas almas que eu encontrei na minha exploração do submundo. Enquanto eu lamentava minha provável internação, o anjo que estava me dando um passeio pelo inferno de repente me disse que era hora de retornar à terra e que ainda não era minha hora. Ele me disse que eu estava tendo uma segunda oportunidade de me arrepender e avisar e anunciar ao mundo que o inferno é real e uma eternidade que é melhor evitar. Ele falou do ramo de oliveira que Deus estendeu para mim e do desejo de Deus de que eu me tornasse seu porta-voz de advertência para o mundo. Então, de repente, eu estava de volta ao meu corpo em uma cama de hospital. Meu tempo gasto no inferno serviu como um lembrete de que nós, como humanos, devemos sempre estar cientes das repercussões de nossas ações em nossas almas e nos corações, mentes e almas dos outros.